Seja bem-vindos ao nosso desafio 2 em 1, seu faturamento em dobro. Aqui nós discutimos estratégias para dobrar o seu faturamento. Eu sou Fabiane Ravanelli e nosso episódio de hoje é sobre a equipe certa para ajudar você a dobrar o seu faturamento. Quando você vai contratar, fazer uma nova contratação, seja de uma recepcionista, seja de qualquer setor do seu consultório, da sua clínica, como que normalmente você faz? Vai lá e pede para outra funcionária se ela tem uma amiga para indicar, um parente, ou vai num parente seu e pede se conhece alguém para indicar para trabalhar ali com você, e assim vai. E aí, se a pessoa conhece alguém, te indica, e muitas vezes até sem muita entrevista, né? Você vai lá, conversa com essa pessoa, pergunta se ela tem interesse em começar a trabalhar, e você já acerta para que ela comece a trabalhar já no dia seguinte. E aí, como que fica nesse outro dia? No dia seguinte, quando vai iniciar, então, o trabalho dessa pessoa que vai começar ali no primeiro dia de trabalho dela. Então, normalmente, essa pessoa chega e se você já tem alguma funcionária dentro do seu consultório, o que você faz? Você fala assim, olha, então eu vou te apresentar aqui a outra pessoa que trabalha comigo e ela vai te ajudar, ela vai te ensinar tudo que você tem para fazer aqui para nos auxiliar. E pronto, aí você deixa lá, ela vai aprender com aquela outra pessoa que já está lá há algum tempo, às vezes até muitos anos trabalhando com você. Então, normalmente é assim que a maioria das pessoas fazem. Só que se você quer dobrar o seu faturamento, não é assim que você deve fazer. Por que não dessa forma? Porque assim fica muito fácil para você, para mim, para todos, para fazer dessa forma. Pouco sobra tempo, às vezes, para fazer um lanche, para dar uma respirada. E aí você fala assim, nossa, como que eu vou treinar? Como que eu vou ensinar essa pessoa? Então, claro, é muito mais fácil pedir para que a outra que está há muito mais tempo ali com você, ou que já sabe alguma coisa, ensinar. Só que o que seriam essa pessoa que você acabou de contratar, ela vem com alguns, podemos chamar assim, de vícios. Que seriam esses vícios? Ela vai aprender exatamente como a sua outra funcionária vai ensinar. E se existem algumas coisas que essa outra pessoa executa da forma que não é o mais adequado, que você acredita que de outra forma funcionaria melhor, essa pessoa nova vai aprender com ela. Primeiro, a sua funcionária mais antiga nem vai saber que aquela forma que ela está fazendo não é o mais adequado. A sua funcionária nova já vai começar com esses pequenos vícios e vai continuar igual. Os resultados que você vai terão os mesmos. E se nós estamos falando aqui de dobrar o faturamento, é porque você não está procurando os mesmos resultados. Então, nós temos aí que mudar essa forma a partir de agora. A forma de contratação, a forma de treinamento, o seu vínculo com as pessoas da sua equipe. Então, qual é o primeiro passo para que isso aconteça? Como que você tem que fazer a contratação? Você tem que encontrar uma pessoa que se encaixa de acordo com o perfil, que se encaixa de acordo com a função. E aí agora você se pergunta como que você vai saber disso? Tem alguns detalhes aí. Você vai fazer a contratação. Se você está procurando uma pessoa para a sua recepção, por exemplo, você vai procurar o quê? Uma pessoa muito comunicativa. Não necessariamente que essa pessoa que vai ficar na sua recepção, que vai te auxiliar, vai recepcionar o paciente, vai encaminhar para o seu consultório, encaminhar para uma consulta, não necessariamente ela tem um perfil de uma pessoa que pode te ajudar a fazer fechamento de novos orçamentos. Se você está à procura de uma pessoa para recepção, essa pessoa tem que ter o quê? Ser sorridente, receptiva e, claro, tem que gostar de conversar com pessoas. Agora, se você está procurando alguém para um setor de vendas ou relacionamento com o cliente, uma pessoa que vai te auxiliar, inclusive, em fechamento de novos orçamentos, ela tem que ter um pouco além disso. O que é um pouco além disso? Ela, além de gostar de conversar com pessoas, né, ela também tem que gostar da parte de vendas. Ela também tem que gostar de ter objetivos, de ter metas para cumprir. São pessoas que funcionam melhor quando têm esses objetivos a serem cumpridos. Essa pessoa que você escolhe com esse perfil
para esse setor em específico, vendas, relacionamento com o cliente, ela é uma boa pessoa para ficar na recepção também. O inverso, não. O inverso, assim, às vezes você vai contratar uma pessoa com perfil para ficar na recepção, que seja ótima, que seja comunicativa, mas não necessariamente ela é uma pessoa que tem o perfil que goste de auxiliar no fechamento de orçamento, em uma venda. São perfis parecidos, ou seja, uma pessoa que você quer com objetivos, que goste de objetivos, que goste de cumprir metas, ela é ótima também para recepção. O inverso, não necessariamente. E como que você pode identificar isso melhor? Primeiro, quando você vai fazer uma entrevista, pode parecer muito básico essas perguntas, mas você deve fazer para você ver o comportamento dessa pessoa, o que ela vai responder para você. E aí você pode perguntar: olha, para recepção, você gosta de conversar com pessoas? Então, pode ter pessoas que falam assim: olha, eu sou quieta, eu não converso muito. Será que aquela pessoa é o mais adequado para aquele setor? Não, ela pode ser para outro setor, mas não para recepcionar um paciente. Porque nós temos casos do paciente que vai chegar cansado, um paciente que pode chegar estressado, um paciente que pode chegar muito feliz, e pessoas que precisam conversar. E você tem que receber esse paciente o quê? Sorridente, tem que puxar conversa. Então, essa pessoa ela tem que estar preparada para todas essas situações. Então, se ela é uma pessoa que é mais, não gosta de conversar muito, é mais quieta, então, para aquele setor em específico, não é o mais adequado. Então, mesmo com perguntas simples, que a gente pode achar que é tão simples que eu não vou perguntar, elas devem ser feitas para você entender o que aquela pessoa procura. E você pode perguntar: olha, e se um paciente chegar aqui estressado, cansado, mal-humorado, você consegue conduzir essa situação? Você gosta de conversar? Você gosta de atender? Então, são perguntas simples que vai te ajudar a selecionar melhor. Outras perguntas, se você quer ser ainda mais específico para o setor de relacionamento com o cliente, pessoas que gostam de vender, você pode perguntar: você já trabalhou com metas? O que você tem de objetivo? Você tem traçado alguns objetivos para você, em particular, para daqui a um ano? E as pessoas vão dizer: olha, tenho, eu quero estudar, quero me formar em determinada área, quero fazer uma especialização. Você já começa a ver que são pessoas que já têm mais claramente alguns objetivos. E com isso, você pode definir melhor. Ela conversa bem? Ela gosta de conversar com pessoas? Ótimo, então, essa pessoa já pode ser direcionada mais para o setor de relacionamento com o cliente, de vendas, ou se você está procurando uma pessoa só para fazer esses dois setores, pelo menos se você está começando seu consultório, se você não tem muitos pacientes, pode começar com uma pessoa só. Claro que em pouco tempo já vai precisar de duas pessoas, mas aí qual perfil vai ser melhor para você contratar para aquela área? Se é só para recepção, você precisa de uma pessoa só, mas que dentro em breve pode ser que você precise de outra. Então, já procure alguém com um perfil mais arrojado, um perfil de uma pessoa que queira metas, que tenham objetivos claros. São coisas básicas que devem ser muito claras no dia da entrevista. Então, a entrevista não é simplesmente a pessoa ir e falar: eu estou sem trabalhar e eu vim aqui procurar um trabalho. E aí você vai falar: então tá, eu estou precisando. Para você, tal salário é suficiente? Tá bom? É isso que eu pago? Tá, então começa amanhã. Não é isso. O mínimo do mínimo que deve se fazer são esses questionamentos básicos. Claro, tem muito mais detalhes para você se aprofundar mais, saber melhor de cada perfil. Mas hoje eu estou aqui mostrando de uma forma muito simples como que você pode fazer uma contratação. Com o tempo você vai aprimorar, você vai saber mais detalhes, mas aqui nós estamos ensinando para que seja simples, fácil de aplicar, para que você agora inicialmente consiga de uma forma muito mais tranquila. Então, você acabou de contratar, como que você vai fazer os próximos passos? Claro, tem que ficar muito claro para ela na hora da entrevista os horários de trabalho. Se existe a possibilidade dela fazer hora extra, isso já tem que ficar muito claro. Então, por exemplo,
se você precisa fazer uma contratação para uma pessoa, se você trabalha até às 7h30 da noite, às 19h30, e você precisa fazer uma contratação de uma pessoa que fica até esse horário, deve ser falado já no dia da entrevista. Porque se essa pessoa estuda nesse período da noite, entra na escola, na faculdade, às 19 horas, já não dá para ela trabalhar com você. Então, ela vai chegar todo dia atrasada na aula, ou então ela pode ser uma pessoa que está precisando muito do trabalho, e de imediato ela vai falar que sim, que ela pode, que não tem problema. Só que a primeira oportunidade que ela tiver de trabalhar num lugar no qual ela vai conseguir sair num tempo hábil para ir para a escola, para a faculdade, ela vai trocar. E nós precisamos de pessoas que trabalhem, que fiquem duradouro no nosso consultório. Por quê? Porque aumenta a nossa conversão. Por que aumenta a nossa conversão? Porque aquela pessoa começa a entender melhor os processos internos, sabe como é o seu trabalho, e ela vai sempre estar buscando ali o que é melhor, conhecimento, tudo para ajustar internamente como que pode melhorar ali dentro do consultório. Então, de novo, no primeiro dia, combinar o horário de entrada e saída, já falar da possibilidade de hora extra, se tem a hora extra, como que vai ser essa remuneração da hora extra, já ficar muito claro isso, né? Se vai ser feito em banco de horas, se por um acaso essa hora extra vai ser pago em holerite normalmente, isso tem que ficar muito claro e documentado. Uma vez tudo isso acertado, você já pode falar que no dia seguinte, então, ela começa, qual horário, né? Claro, vai pedir todos os documentos, aqueles trâmites convencionais, né? Para encaminhar para contabilidade, etc. Mas nós vamos focar aqui hoje em explicar não a parte burocrática, e sim a parte do treinamento para melhor performance dessa equipe. Então, o primeiro dia de trabalho dessa pessoa, se você já tem uma outra funcionária dentro do seu consultório, o mais adequado é que o primeiro contato dela seja com você. Então, você vai explicar, vai fazer uma breve apresentação para essa pessoa. Eu sugiro que, como tem que fazer o atendimento dos pacientes todos os dias, então, com certeza vai ficar complicado você separar um dia inteiro sem atendimento para poder treinar essa nova funcionária. Então, eu sugiro que separe 1 hora por dia. E aí, agora você se pergunta, poxa, mas eu vou deixar de atender por uma semana ou 10 dias, 1 hora por dia? Isso vai me refletir financeiramente, vai diminuir o meu atendimento nesse período, consequentemente pode reduzir o meu faturamento, os meus ganhos, a minha entrada naquele período. Então, a gente entra lá naquele detalhe da organização da agenda. Então, certamente, se você fizer essa organização da sua agenda, dos pacientes, né, dos horários, para que você tenha um horário por semana, no qual você vai fazer o treinamento da sua equipe, você não vai ter esse problema de separar essa 1 hora por dia. Até porque, de novo, se nós temos que pensar em dobrar o faturamento, você precisa de uma equipe para isso. Você sozinho não consegue, porque você faz os atendimentos do paciente, você faz os procedimentos. E lá na retaguarda, quem que liga para os seus pacientes? Quem que pede para fazer, né, conversa com o paciente para fazer um retorno? Entra em contato com o paciente quando ele falta? Quem faz todo esse auxílio? Quem é o seu braço direito? Normalmente é a recepcionista. Então, se você não investir 1 hora do seu dia, quando você faz a contratação da sua nova funcionária, você não vai ter o retorno esperado. Então, essa 1 hora por dia não está entrando em faturamento naquele momento, mas vai te auxiliar a converter muito mais lá na frente. Por quê? Porque ela já não terá avisos das outras funcionárias e você vai deixar muito claro para essa pessoa que é da forma que você está passando. Então, se a outra funcionária explica de uma forma, olha, mas não é para fazer assim, é de um outro jeito, essa pessoa que você contratou, ela tem que estar ciente que, nesse caso, ela tem que vir perguntar para você. E como que você vai conduzir isso da melhor forma? Então, vamos lá. Você vai separar 1 hora por dia para poder, então, conversar com essa pessoa que você acabou de contratar.
E o que que você vai falar com ela nessa 1 hora? No primeiro dia, você tem que contar para ela a sua história profissional. Ela tem que saber com quem que ela vai trabalhar, quais são os seus objetivos com o consultório. Então, ela tem que saber, ela tem que entender como que é você, o que que você espera do seu consultório, quais são os clientes que você atende, ela tem que entender isso, essa dinâmica. Então, é importante que você conte a sua história profissional nesse primeiro dia de apresentação, de uma forma muito simples, mas aonde você estudou, qual a sua especialidade, o porquê que você abriu o seu consultório, quais são os seus objetivos com o seu consultório, e sempre falar profissionalmente. Então, você não vai abordar as suas coisas particulares do seu pessoal, sempre da sua parte profissional. Então, o primeiro contato é esse conhecimento. Então, um segundo contato é o quê? Na sua hora aí do dia seguinte, o que que você vai começar a falar com essa pessoa? Você vai explicar para ela um pouco sobre os seus objetivos com o seu consultório. Então, já não é muito a sua história, é a história do seu consultório. Qual o objetivo com ele? Então, o seu objetivo com o seu consultório é o quê? Qual o público que você atende? Qual é? Aí é a hora de você ter ali a sua missão, visão e valores. Então, mas eu tenho um consultório pequeno, com uma cadeira, e eu tenho que ter descrito isso? O que é minha missão, visão e valores? Sim, não só para você, mas você tem que ter isso muito claro para cada um que você for contratar para a sua equipe, para você ensinar eles que aquele valor é aquela missão que eles têm que entender para passar para frente, para aprimorar, para melhorar, para ter aquele atendimento de excelência. Então, você pode inicialmente traçar a sua missão, visão e valores de uma forma simples e, com o tempo, você ir aprimorando isso e melhorando. Você vai entendendo a logística ali do seu consultório, vai entendendo o perfil do seu paciente, você vai traçando os objetivos que você quer para você e para o seu consultório, e você vai alinhando junto a sua missão, visão e valores. De uma forma simples, o que seria a sua missão? Você vai descrever lá, é o propósito daquele consultório existir. Por que ele existe? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, ó. Por exemplo, o que você pode descrever como uma missão? De proporcionar uma experiência acolhedora para o seu consultório. Você pode ter como missão você atender pessoas carentes. Tem pessoas que têm essa missão, de atender pessoas mais carentes, de fornecer alguns tratamentos para tornar isso para pessoas que não têm acesso à saúde bucal de qualidade. Então, você ter esse trabalho, isso pode ser uma missão do seu consultório, uma missão de vida para você. Isso tem que ser claro. Pode ser que a sua missão seja você ter um consultório com os equipamentos mais modernos para atendimento, sempre do que há de mais moderno na odontologia. Então, sempre você estar atualizado, e você tem essa missão de levar isso para a população. Pode ter diversas coisas aqui, e você tem que alinhar com o seu objetivo, com o que você quer para você e para o seu consultório. O que seria a visão? A visão é aonde você está, basicamente um objetivo. Onde você está, o seu objetivo de onde você quer chegar. Você quer ter o quê? Você tem um consultório com uma cadeira e você tem o objetivo de, em 3 anos, ter uma clínica grande, com 5 equipamentos. Ou o seu objetivo é você ter uma clínica com mais salas, mais modernizada em X tempo. Então, isso é a visão, onde você está e aonde você quer chegar. E em cima disso, da sua visão, você vai traçar todos os seus outros objetivos. Dentro dele, você vai desmembrar nas suas metas mensais, semanais, para que você alcance o seu objetivo, para que você chegue lá na sua visão que você traçou para daqui 5 anos. Então, isso seria a visão. E quais são os seus valores? E aí, você pode descrever um pouco mais. De novo, vou dar um exemplo aqui do que poderia utilizar. Mas, quais são os valores? São ideais de atitude, são comportamentos, resultados, que devem estar presentes
na sua equipe. Então, olha como é importante você expor isso para a sua equipe, que seja um, que sejam 10, que sejam 20 funcionários. Porque os valores não é só, não reflete só o paciente. Isso vai refletir no resultado, no trabalho em conjunto. Isso tem que estar muito claro com a sua equipe. O que, que você tem para oferecer para a sua equipe, para que juntos você possam chegar e ofertar para o seu paciente. Digamos que a sua equipe é um meio para você chegar nesse objetivo. Um exemplo aqui de valores: comprometimento da equipe, que você quer atender com uma qualidade, com uma ética, com motivação, que você vai auxiliar a sua equipe com crescimento pessoal. Tem uma série de coisas que você pode utilizar. De novo, missão, visão e valores vai muito com o que você tem de percepção do que você quer para você e para o seu consultório ou para a sua clínica. E isso deve ser exposto para essa pessoa, para ela se alinhar a esses objetivos. O que pode acontecer? Pode acontecer dessa pessoa não se identificar com os valores do seu consultório. E ela olhar para aquilo e falar assim, nossa, mas eu não concordo com isso. E aí, você acha realmente que ela vai entregar um trabalho de qualidade, ela vai entregar uma performance para você, num lugar que ela não concorda com os valores da empresa? Então, você não vai atingir os seus objetivos, você não vai ter resultados. Então, vai ser, digamos assim, uma briga interna, né? Ela não vai estar indo trabalhar satisfeita e você não vai estar satisfeito com o resultado dela, ela não se identificou. Então, veja, se você já demonstra isso de cara, numa conversa com ela, na primeira semana, no qual você vai separar 1 hora por dia para fazer um treinamento, então, pode acontecer daquela pessoa já falar assim, olha, eu não vou dar continuidade porque eu não me identifiquei. Não é muito melhor isso acontecer inicialmente, que você acabou de fazer a contratação e você começar um novo processo seletivo, do que essa pessoa trabalhar com você 2 meses, 3 meses, aí você acha que está tudo bem, mas não entrega resultado, não tem performance, não está legal, ou seja, você está na mesma, né? Não conseguiu aumentar nada, mudar nada dentro do seu consultório. E, de repente, essa pessoa te deixa na mão, né? Fala, olha, amanhã eu não venho mais. Por quê? Porque ela não está satisfeita. Ela não se identifica com o trabalho dela, com o consultório, com você, ela não se identifica com o local. E aí você começar tudo de novo? Mais adequado que isso seja feito lá inicialmente. É um passo a passo para você reduzir os seus riscos e aumentar a possibilidade de uma melhor performance da sua equipe, da pessoa que você está contratando. Após essa conversa, então, o primeiro dia você contou a sua história, no segundo dia você fala um pouco sobre o seu consultório, sua missão, visão, valores, onde você está, onde você quer chegar. A partir do terceiro dia, você começa a direcionar ela. Não pode simplesmente falar para ela, olha, então agora fique na recepção, faça os agendamentos, aborde os pacientes e vai aprendendo o sistema com a outra funcionária. Então, algo que eu uso de praxe é o quê? Inicialmente, na primeira semana, se você tem um sistema, um software de gestão, que essa pessoa necessariamente nem comece utilizando o sistema. Porque, primeiro, você vai ter que criar um usuário para essa pessoa. Essa pessoa não aprendeu ainda nem a parte do manejo, de conversar com o paciente, de fazer um atendimento telefônico, e aí ela vai começar a fazer lançamento financeiro, começa a embolar muitas coisas e pode ter lançamentos errados. E uma dica bem importante aqui. Se a pessoa consegue atender muito bem o seu paciente, da forma que você espera e que você está treinando para que aconteça, quando for para ela aprender a parte do sistema, se ela foi dedicada lá no atendimento, ela vai se dedicar a aprender os detalhes de fazer um lançamento no sistema como deve ser. Agora, se de cara a pessoa entende muito bem o sistema, você nem viu como é um atendimento dela ao cliente, que é o principal dentro de um consultório, e aí ela aprende muito bem a parte toda do software, ou se você não tem o software do agendamento, como que são esses processos internos, mas ela não faz um bom atendimento ao cliente, você não vai aumentar o seu faturamento. Porque é excelência no atendimento que tem necessidade, que nós precisamos aqui.
que temos que ter como diferencial. O inverso, sim, é o mais adequado. Então, se aquela pessoa está fazendo um excelente atendimento, ótimo, depois ela vai aprender sobre o sistema. Agora, se inicialmente já não está legal o atendimento dela ao cliente, troca. Está no começo ainda. Então, ajuste a sua equipe de acordo com o perfil que você precisa internamente. Sem a equipe estar alinhada, não existe como aumentar faturamento. Você vai entrar naquela roda dos ratos. Você vai trabalhar, não vai ter o resultado, os agendamentos não estão legal, o seu paciente está faltando, não está entrando dinheiro, e isso vai continuar na mesma. Essa uma hora é importante. E aí, nos outros dias, você já vai fazer um treinamento com ela de atendimento ao cliente. Então, ela tem que primeiro aprender a abordagem do paciente quando ele entra no consultório, que ela tem que sorrir, que ela tem que atender bem, tem que perguntar como que está aquele paciente. Aí, te avisar que aquele paciente chegou, ou passar as orientações iniciais necessárias. Depois ela aprender esse primeiro atendimento ao cliente, você vai começar a ensinar para ela a abordagem via telefone, que nem sempre é igual presencial, mas é de extrema importância que ela saiba que a abordagem via telefone, que seja para atender ou que seja para retornar para um paciente, que ela esteja também sorridente, que por mais que aquele paciente não está vendo ela, mas tem pela percepção de voz se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa não está bem, se ela está receptiva. E aí você vai explicar para ela como que deve ser essa abordagem. Quais são os pacientes que ela tem que ligar? É só atender as ligações? Ou ela tem que ligar para pacientes que faltaram a consulta? Ou existe algum outro controle? Paciente que foi fazer um orçamento e não retornou, ela que vai fazer isso? Então, ela deve entender como que é cada abordagem. E eu sugiro, inclusive, que faça individualmente. Então, primeiro, ela tem que ligar para pacientes que faltaram, você vai ensinar ela como fazer isso. Então, ok, você vai lá, vai falar, agora ligue para todos esses pacientes que faltaram. Para depois ligar para os pacientes que foram fazer alguma visita e não fecharam o orçamento. E não tudo misturado, porque assim ela consegue entender melhor essa dinâmica, ela consegue se expressar melhor. Agora, se você fala, poxa, eu não tenho como fazer tudo isso, mas de repente você já tem um consultório um pouco maior, no qual você já tem uma gerente, o que você pode fazer? O primeiro passo, que é contar a sua história e depois falar sobre a missão, visão e valores, é importante que seja você. No momento que você vai falar sobre missão, visão, valores, você pode falar com a presença da sua gerente, para ela falar alguns posicionamentos dela também e participar da conversa. E posteriormente a isso, aí sim, se a sua gerente tem um treinamento feito por você, exatamente como deve funcionar a sua equipe, aí você pode direcionar para essa pessoa, falar assim, olha, então a partir de hoje, o seu treinamento vai ser com a fulana, ela é a gerente da clínica, então você será conduzida a ela vai te mostrar os passos, então, caso de dúvidas, você pode procurar a ela. Se ela não resolver as suas dúvidas ou está demorando em alguma devolutiva, você pode se direcionar para mim, a mim. É assim que será a sua abordagem. Então, se você já tem uma pessoa dentro da sua equipe que te auxilie com esses passos, você já deve direcionar para ela, mas não 100% de todo o processo da seletiva, de todo o processo do treinamento. Aquela pessoa ela tem que entender que se ela pode ter um problema, por exemplo, com a gerente. Pode ser que ela se dê conta que tem algum passo ali que a gerente não está executando de uma forma legal. E aí ela tentar falar isso para você. Então, ela pode ser uma parceira disso. Então, ela tem que entender que ela tem que ter essa margem para conversar com você para quê? Para melhorar sempre o atendimento com relação ao seu paciente. Então, sempre o atendimento humanizado. Depois que ela tiver 100% na parte de atendimento, abordagem do paciente presencialmente e abordagem via telefone,
Aí sim você vai passar os passos do sistema. Aí você pode fazer a abertura de um login para ela, a autorização, ensinar como que é ali, se é você que vai ensinar, se é a outra funcionária e ela sabe exatamente os processos, como que deve fazer no sistema, aí sim você pode deixar para essa outra funcionária, sempre com a sua supervisão. Em nenhum caso o treinamento da sua nova funcionária será sobre 100% sobre a outra pessoa que já trabalha no seu consultório. Como que deve ser conduzida as reuniões? Então, vamos supor, você já treinou a sua funcionária nova, já está tudo certo, já está tudo legal, já está tudo encaminhado, e aí você precisa manter isso. E não só manter, mas o que a gente pode fazer para ser melhor ainda? Então, muitas vezes a gente consegue melhorar dentro do nosso consultório com o feedback dos próprios pacientes. E nem sempre ele vai falar para você que é o cirurgião dentista. Pode ser que ele comente alguma coisa num bate-papo lá com alguém da recepção. Você tem que ter algumas alinhado às suas reuniões semanais e mensais. Claro, o objetivo de cada um é bem distinto, mas que você tenha essa abertura para que as pessoas da sua equipe passem para você como que está o andamento e caso seja necessário algum ajuste interno, vai mapear isso. Se você não consegue definir de imediato, você pode falar assim, olha, então nós vamos agendar uma nova reunião para tal dia que eu vou passar os novos passos, tá? Mas o que é importante? Sempre ter alinhado uma reunião por semana. E essa uma reunião por semana, o que você vai fazer? São as dúvidas frequentes. Quais dúvidas? As que os pacientes mesmo perguntam para sua funcionária, sua recepcionista, qualquer uma do setor do seu consultório, da sua clínica, e às vezes elas não souberam como conduzir. Ou alguns casos que elas tenham ideias. Então, muitas vezes elas podem vir com ideias para você. Ah, doutora, eu tive uma ideia aqui. Se a gente fizer isso no atendimento, mudar alguma coisa, enfim, elas podem, como elas estão no contato direto ali na recepção, pode surgir ideias que nós não temos, porque nós estamos lá na parte técnica do atendimento com o paciente. E aí é a hora de você ouvir essas ideias. E também, depois de tudo isso, tirar as dúvidas delas ali da semana. Então, se você passa as metas delas, os objetivos do mês, não pode ter só os objetivos do mês. Então, sempre quando você vai definir metas para a sua equipe, você tem que ter o valor do mês, dividir por quantidade das semanas. Seu objetivo é atingir dentro daquele mês 50 mil reais de faturamento, estou dando aqui um exemplo. Vamos arredondar, fica mais fácil. 40 mil reais de faturamento, não é 10 mil reais por semana? Então, ela tem que saber que o objetivo dela, a meta dela é 10 mil por semana. E aí é a hora de vocês conversarem a respeito. Olha, nós não atingimos ainda esse objetivo aqui, está longe. O que aconteceu? Não veio paciente suficiente para isso? Ou veio, eles não quiseram agendar? O que eles disseram? É a hora que você vai alinhar isso, nessa reunião semanal. Na reunião mensal, eu sugiro que ela seja sempre no primeiro dia útil do mês. Por quê? Porque você já vai ter o resultado do mês anterior e aí você vai alinhar os seus resultados para o próximo mês. Então, se no seu mês anterior você atingiu lá, vamos supor que o seu objetivo era os 40 mil, e você atingiu os seus 40 mil, e para o mês seguinte você quer subir para 60, você vai passar esses números e vai passar como que vocês vão chegar, o que vocês vão fazer para alcançar aquele objetivo. Isso vai ser o quê? Na reunião mensal. Então, há um alinhamento de expectativas para aquele mês. O que vocês pretendem alcançar e como vocês vão chegar naquele resultado. O que você pode fazer até para ter um engajamento melhor da sua equipe? Nessa reunião mensal, como é o primeiro dia útil do mês, você pode separar um horário um pouco maior e não somente uma hora, você pode separar uma manhã, você pode separar 2 horas, ou então pedir para que elas se organizem para que separe esse horário, para que esteja com você no consultório, e você pode, por exemplo, para aumentar o engajamento, fazer um café da manhã, um bolo, um salgadinho, um suco, um café, para bater papo. E separar ali desse período 15, 20 minutos para que vocês tomem esse café junto,
Então, não é necessariamente falar do consultório, nada disso, né? É um momento de confraternização, para elas sentirem essa proximidade de você com a equipe, e após isso, vocês então fazem a sua reunião de alinhamento de expectativas para aquele mês, ok? Então, dentro do mês, né, a reunião mensal é o alinhamento de expectativa e dá um mapa para elas de como que vocês vão chegar naquele objetivo. E a semanal é alinhar os passos ali do que deve ser, do que foi passado inicialmente lá no começo do mês, então esse alinhamento de passos para novamente alcançar esse objetivo, alinhar o que teve de dúvidas aí ao longo da semana, mas para que você esteja sempre presente.